Pessoal, boa tarde novamente. Respeito ao horário e as pessoas que entraram. Se estiver tudo bem, Carol, eu gostaria de iniciar. Pode iniciar sim, Luiz. Pronto. De qualquer forma, eu vou estar disponibilizando a gravação para vocês. Aí eu já queria antecipar que a live e a apresentação vai estar sendo gravada, certo? Então, todos os participantes, questionamentos, dúvidas, tudo vai estar disponível para vocês posteriormente. É um imenso prazer ter a oportunidade de estar trazendo a proposta da nossa empresa para o Porto dos Mares. Eu gostaria de iniciar dando parabéns a cada um de vocês, porque eu sei que muito mais que a aquisição de um imóvel, para a maioria é a realização de um sonho. E aqui é justamente a missão da nossa empresa. Primeiro, meu nome é Luísa Barros, eu sou diretora da Contragestão, sou advogada por formação e sou empreendedora por paixão. Eu trabalho no segmento condominial há mais de 8 anos e amo trabalhar com condomínios, principalmente condomínios em fase de implantação. Eu estou disponibilizando a apresentação, espero que vocês estejam conseguindo visualizar. Eu vou trazer inicialmente. Pessoal, eu vou fazer como, Carol, atrapalha muito a apresentação, eu vou deixar todo mundo mutado. Posteriormente, quando eu finalizar, eu tiro do mute e aí a gente abre para dúvidas e questionamentos. Excelente. Pronto. Os nossos diferenciais hoje mais forte é personalização de serviço, pessoalidade, transparência e tecnologia. Quando a gente traz para os nossos clientes e estamos apresentando proposta e diz que a gente trabalha com serviço personalizado, a gente está dizendo para vocês que a nossa empresa ela não foi fundada para ser a maior empresa do mercado. O nosso foco está em ser a melhor. Nós trabalhamos com serviço personalizado e desenvolvendo um planejamento específico para atender cada cliente que hoje confia o seu condomínio à Condogestão. Quando a gente traz para vocês a questão da tecnologia e da transparência, porque a gente implanta um sistema de controle de acesso e de comunicação, em que vocês vão ter hoje todo o sistema de acesso de vocês de forma informatizada, proprietário, visitante, prestador de serviço, tudo vai ser gerenciado dentro do sistema Groove. Falando aí um pouquinho da parte administrativa e financeira, a gente também disponibiliza o mesmo balancete na versão digital. Mesmo balancete, a pasta física que vocês vão receber, com todos os documentos, todos os recibos, relatórios, notas fiscais, tudo que vocês têm na pasta física, vocês também vão ter uma versão digital que vai possibilitar vocês acompanhar as contas do condomínio pelo celular ou pelo computador. E é um facilitador muito grande, como a maioria das pessoas trabalham, elas não acabam não tendo tempo de ir até a administração olhar a pasta física. Tendo a versão digital, vocês conseguem aí acompanhar a gestão financeira do condomínio de vocês com muito mais tranquilidade. E transparência, porque é um dos pilares realmente que nós prezamos. O empreendimento é de 320 pessoas e todas elas devem fazer parte, devem acompanhar. Então, a gente cria um grupo de informativo, além do sistema que nós temos de comunicação, para que vocês estejam a par de todas as demandas do empreendimento de vocês como um todo. Atualmente, a Condor conta com mais de 20 clientes, mais de 100 colaboradores diretos e 150 colaboradores indiretos. E administramos mais de 3.000 unidades. Para trazer para vocês a título de referência, atualmente nós temos o Solar do Oriente, temos o condomínio Jardim Primavera, Costa Portuguesa, Santorini, Vila do Sol. Tem diversos empreendimentos hoje que vai servir de referência para que vocês possam, inclusive, visitar os empreendimentos. Nós temos uma boa relação, a relação de parceria com os síndicos que trabalhamos. Então, se vocês formarem uma comissão aí, a gente consegue levar alguns de vocês para ver o trabalho da Condo na prática e ouvir falar da Condo através dos clientes. E esse é o ponto mais importante. Independente da empresa que vocês estejam contratando, que vocês estejam levando para o empreendimento de vocês, é importante que vocês escutem os que os clientes estão falando dessa empresa e do trabalho deles, conhecer o corpo de colaboradores, conhecer o sistema que a gente disponibiliza na implantação. E o mais importante de tudo isso, principalmente para vocês que estão aí nessa fase de implantação, a passagem de bastão da construtora para vocês, é que a Condo hoje é a única empresa do mercado que disponibiliza a vistoria técnica. Ou seja, o corpo diretivo de vocês, síndico, subsíndico, conselho fiscal, que geralmente participa ali da entrega junto com o engenheiro da construtora, não vai receber o empreendimento sozinho. A Condo vai disponibilizar para vocês uma empresa de engenharia para fazer toda a vistoria das áreas comuns de vocês. Luísa, isso vai melhorar em quê? Vai facilitar em quê?
Vocês vão ter um laudo de vistoria técnica com todos os vícios construtivos que forem apontados para que a construtora solucione. Ou, se não solucionar, para que posteriormente as medidas cabíveis possam ser tomadas. Então, hoje a gente é a única empresa que oferece isso por entender a necessidade. É lógico que antes a gente não fazia, né? E ao longo das experiências, do tempo que a gente foi passando, a gente foi vendo os problemas que iam ocorrendo nos condomínios, e aí optou por trabalhar dessa forma e oferecer esse diferencial para os nossos clientes, principalmente os clientes que estão aí nesse processo de implantação. Aqui tem algumas ferramentas que são disponibilizadas pelo nosso sistema. Nós trabalhamos com a plataforma do Groove. O Groove é uma ferramenta do Superlógico, que atualmente é o melhor sistema do segmento condominial. Então, vocês vão ter controle de acesso de moradores, visitantes, veículos, prestadores de serviço. O balancete digital de vocês é idêntico ao físico. Vão poder fazer abertura de ocorrência diretamente no sistema e acompanhar o status, a situação que está, além de reserva, assembleia virtual, encomenda, tudo dentro do aplicativo. E a melhor parte dessa questão do aplicativo é que ele vai ser disponibilizado para vocês sem custo algum. É um custo que a administradora entende que hoje, para vocês terem essa tecnologia funcionando, é um facilitador também para os nossos colaboradores e para a nossa gestão. Esse momento, gente, de implantação, realmente eu sei que surgem muitas dúvidas, inclusive fora da esfera da administradora e da parte de terceirização de mão de obra. Então, eu já me coloco à disposição de vocês para que a gente possa esclarecer, certo? Eu vou trazer também a proposta financeira. Eu já tinha passado para os moradores que nos procuraram através do Instagram. A gente colocou o quadro mais enxuto. Infelizmente, se a gente fosse trabalhar hoje com um quadro real dentro do book que vocês me encaminharam, seriam 12 colaboradores, porque a gente coloca ronda 24 horas, mas aí é uma decisão de vocês. Eu trouxe uma proposta mais enxuta para que vocês verifiquem, analisem, e aí, posteriormente, se vocês quiserem aumentar o quadro, não tem nenhum fator impeditivo. Colocando um administrador, a portaria 24 horas, ronda noturna e 3 ASGs. O valor ficou R$ 42.087,75. E aí entra um ponto importante. Alguns moradores também me procuraram perguntando sobre a previsão orçamentária. A PO de vocês, a primeira previsão orçamentária, outras empresas podem ter apresentado, ou talvez por não conhecer como é que funciona o sistema de implantação da tenda tenham feito isso, ela é definida pela construtora. A empresa administradora que vocês indicarem para a construtora, ela só tem autonomia de mexer nos valores de terceirização de mão de obra e administração condominial. Então, os outros valores já vêm pronto para na AGI de vocês, a construtora, apresentar. Eu trouxe também um modelo, inclusive eu vou abrir, eu posso ir preenchendo com vocês, para vocês terem mais ou menos uma ideia de quanto vai ficar a taxa condominial de vocês. E aí entra um outro ponto importante. Luísa, por que no condomínio A taxa é R$ 200, no meu é R$ 283? Vários fatores precisam ser analisados. Por exemplo, eu tenho um condomínio com a mesma quantidade de unidades de vocês, que a taxa que tem elevador, o de vocês não tem. Então, lá, na previsão orçamentária deles, também vai ter a manutenção do elevador. Às vezes, o quadro de funcionários não é igual, mas o principal, gente, a quantidade de unidades. Quando se leva em consideração taxa de condomínio, vocês têm que entender que quanto maior o condomínio, maior a quantidade de pessoas para fazer o rateio do montante total das despesas, certo? Explicado isso, eu vou abrir agora para que vocês possam tirar dúvidas, fazer questionamentos e não se restringam só à parte administrativa e à parte de terceirização de mão de obra. Que eu puder atender solicitações de vocês sobre esse processo de entrega das chaves, de implantação do condomínio, eu estou à disposição. Vocês podem também ir levantando a mão para a gente conseguir manter a ordem. Carol? Oi, Luísa. É Eu só tenho para uma confirmar dúvida. que o áudio está liberado. Tá bom. Eu tenho uma dúvida. Referente, na verdade, no grupo, a gente tem essa dúvida referente à água, né? Sobre água individual, coletiva, qual seria o melhor, qual você indicaria nesse sentido? Vamos lá. Vou falar o que é mais fácil para mim e o que é melhor e justo, né? Mais fácil para a administradora é pegar o valor da fatura total e colocar para ser rateado por todo mundo. Mas o justo e a melhor opção hoje que eu enxergo para os clientes é realmente que a água ela seja, cada um pague de acordo ao seu consumo.
Então, tem essas duas possibilidades. Quando a construtora faz a AGI, ela manda o valor total. E aí faz o rateio com base na quantidade de unidades. Mas eu acho que o justo, e aí principalmente levando em consideração que a gente tem dois problemas. Empreendimento da tenda, a inadimplência gira em torno de 20 a 25% quando está baixa. Quando está alta, eu já vi condomínio chegar a 40%. Então, quando se trata disso, aí as pessoas começam a questionar, mas eu estou pagando também por quem está inadimplente. Tá, porque a gente não pode fechar o registro da pessoa. Então, eu acho que hoje a melhor opção é realmente você fazer a leitura individual e cada um pagar de acordo com o seu consumo. Até porque tem apartamentos que tem uma pessoa, tem apartamentos que tem três, quatro. Mas isso vai ser uma decisão de vocês. E é importante reforçar isso, Carol, porque toda e qualquer decisão, ela é tomada em assembleia pelos moradores. A gente aqui da administradora, o síndico profissional que vocês vierem escolher, eles vão orientar e direcionar vocês. Mas a decisão final é de vocês, porque o empreendimento é de vocês. Entendi, Luiz, obrigado. A gente também tem uma dúvida referente à inadimplência. Como é que vocês trabalham com essa questão? Carol, eu não consegui só ouvir a última frase que você falou. Seu trabalho com... Em relação à inadimplência, né, como é que funciona essa questão? Aí, como eu te falei, cada administradora vai dar para vocês uma sugestão. Eu, particularmente, hoje, eu estou te dizendo com base nos empreendimentos que eu já implantei da tenda. Todos estão trabalhando com receita garantida, exceto o mais recente, que não tem nenhum mês que eu implantei. Mas todos os outros, e os que não estavam, assim, levaram um tempo, um ano, entraram em uma situação financeira bem complicada. Então, hoje eu oriento, inclusive, se vocês adotarem receita garantida, vocês acabam reduzindo a taxa condominial de vocês, porque a inadimplência que a gente coloca provisiona em 10 a 25%, não precisa estar nesse percentual, precisa só atender ali ao valor que a garantidora vai cobrar para vocês. Por exemplo, geralmente as garantidoras cobram 3 a 4%. Depende muito aí do empreendimento. Cobrando de 3 a 4%, você já tem um percentual menor do que o percentual de inadimplência mínimo que a gente pode trabalhar. Então, a tendência é a taxa condominial diminuir, né? E vocês terem aí uma saúde financeira muito melhor. Então, o meu parecer é sempre nesse sentido, de implantar e, assim que sair o CNPJ, vocês trazerem para a Assembleia, se identificar que a inadimplência está superior aos 10%, a empresa que oferece o serviço de receita garantida. E aí a gente tem diversos parceiros no mercado que eu posso passar a indicação para vocês. Inclusive, isso é votado em Assembleia e a decisão também vai partir da Assembleia. Entendi, Luísa. Aqui para mim, os microfones estão desativados. Ah, o vizinho vai falar aí. Vou liberar aqui, Williams. Tá liberado, Williams. Prontinho, estão me ouvindo? Tô sim. Boa tarde a todos. Me tira uma dúvida, que muito se especula sobre essa água assim, individual ou coletiva. A questão é, pelo que a gente conseguiu olhar nos documentos, eu particularmente não parei para ver isso, porque até então Sim. seria coletiva que foi o que me informaram. Teria uma dificuldade, e qual seria o custo para tornar coletiva caso votem nisso? Ou individual, Na perdão. Pronto. Na verdade, ela já é coletiva, né? Quando, como eu falei para vocês, por que é que eu fico com receio de trazer previsão orçamentária? Porque, infelizmente, a construtora vem e traz outra previsão no dia da AGI de vocês. Vocês vão observar que toda a AGI é conduzida por eles. Então, a gente recebe a planilha pronta e só alimenta com os valores que são da nossa competência. E aí, trazendo para a questão da água. Eles já mandam, já tem um valor mínimo que você pode trabalhar total. Para individualizar, já entrega com relógio. Então, a gente vai ter um colaborador que vai lá, vai fazer a leitura do consumo e cada um vai pagar de acordo com o seu consumo. Então não teria nenhuma Então, burocracia, nenhuma taxa de valor, né? Nada não, disso. não, não. Cada um Entendi. vai pagar de acordo com o seu consumo. Não, pode ficar Perfeito. despreocupado com relação a isso. Aí é só mesmo um sistema de medição. Se vai ser geral, a gente pega ali o valor total, a água de vocês vai gerar em torno de 28, 30 mil, quando tiver aí 100% habitado. Vai pegar esse valor total e ratear pelas 320 unidades. Ou cada um vai pagar de acordo com o seu consumo. Mas vai discriminado, Entendi. inclusive no boleto da taxa condominial vai discriminado. Entendi, tranquilo.
Eu vou abrir o modelo da previsão orçamentária para vocês terem, Carol, mais ou menos ideia de como funciona. E aí, se tiverem dúvidas também, vocês podem ir me questionando, certo? Certo. Luísa, é sobre essa questão que o vizinho perguntou, que eu ainda estou entendendo, né? Para mim, esse é um mundo novo. Você disse que a tenda já entrega a água coletiva, é isso? Não, na verdade, na previsão orçamentária da tenda já vem com a água coletiva. Se a gente for Ah, fazer, gente, qualquer modificação, vamos supor que lá na AGI vocês vão indicar as empresas, o síndico, né? Vai ter apresentações, vocês vão escolher. Nessa AGI, a previsão orçamentária que a gente recebe já vem pronta, só altera os valores que compete à administradora. E aí eles já vão definir, vamos supor que eles definam lá que a taxa condominial é 280 a 300 reais. A taxa é esse valor. Saiu da AGI, para a gente fazer a modificação, a gente tem que convocar uma AGE para estruturar aí quais são os custos que a gente vai diminuir, o que é que a tenda colocou, né? Eu sou um pouco a maior, quais são as modificações que vão ser feitas. Mas a tenda já coloca o valor da água coletiva. entendi. Aí, para individualizar, tem que fazer todo esse processo aí que você está falando. Algumas coisas, Carol, a gente consegue mexer. Por exemplo, primeiro ano de vocês não vão ter custo com extintor. Então, tá aqui uma previsão de 150 reais, mas a gente consegue mexer. Previsão orçamentária, vocês só vão conseguir construir de fato depois da AGI. Então, não é uma preocupação de vocês agora. Se vocês estiverem escolhendo, e aí é uma orientação, a administradora de vocês com base em preço, que é o que eu não indico, porque preço não é sinônimo de qualidade. Inclusive, a gente tem aí vários empreendimentos da tenda com problemas sérios por causa disso, empresas que cobrou o valor bem abaixo do mercado e não estavam fazendo as retenções de impostos corretas. E aí, posteriormente, o condomínio pode vir a responder subsidiariamente por isso. Vocês têm que pegar o valor da administradora, que é assim que vai aparecer para vocês na AGI. A Condor cobrou R$ 42.087,75. Vocês vão pegar esse valor e dividir por 320 unidades, que aí vocês vão saber qual é o valor que a Condor cobrou por cada unidade. Entendeu? Então, vocês não precisam levar em consideração, porque a empresa A disse que a taxa condominial vai ser R$ 150 reais. A empresa B disse que ia ser R$ 100 reais. Isso não vai ter relevância para vocês na AGI. A modificação, a taxa na AGE, que vai ter posteriormente, aí a gente consegue, junto com o síndico de vocês e com o corpo diretivo, fazer todos os ajustes que forem necessários. Pronto, Luísa, entendi. E aí o ideal é que vocês façam isso mesmo com todas as empresas, Carol. Coloque o valor da empresa rateado pelas 320 unidades, porque é dessa forma que vai aparecer para vocês na AGI, entendeu? Entendi. Estou anotando essa parte. Reforce com o pessoal a questão também da vistoria técnica, porque é um fator muito importante. Dos últimos empreendimentos que eu implantei, eu vou dizer aí os mais recentes. Um dos condomínios, que é bem maior que o de vocês, o laudo de vistoria teve mais de 300 páginas, com relação a essa questão dos vícios construtivos. O segundo, agora, tem menos de 30 dias, o laudo já saiu e foram mais de 100 páginas, com correções que a construtora vai precisar fazer. Se posteriormente vocês implantarem um condomínio, se uma empresa de engenharia que faça isso, que dê esse apoio, vocês vão gastar aí no mínimo 25, 30 mil reais para conseguir um laudo. Aí, claro, eu estou dizendo com uma empresa boa, conceituada, com a RT, com tudo que vocês precisam para fundamentar uma ação judicial futuramente. Então, é de extrema importância. Oi, Luísa, boa tarde. Boa tarde. Caso de, vamos supor, não ficou legal para a gente, condomínio, né? Por vocês aí. Existe uma fidelização no contrato ou algo do tipo, alguma multa? Como é que funciona isso? Felipe, contrato que eu coloco vistoria técnica são 24 meses, são 2 anos. Porém, não existe multa contratual em caso de rescisão, né, justificada.
Então, para vocês não vai ter diferença se forem 12 ou for 24 meses, se a rescisão for por justa causa. E assim, Felipe, eu confio muito no trabalho da minha empresa. Hoje, o único problema que eu estou tendo nos empreendimentos, principalmente os da Tenda, que são os maiores, é as pessoas não entenderem o que é responsabilidade da construtora, da administradora e do síndico. Recentemente, eu até falei no Instagram da Condo sobre isso, tem algumas pessoas que acompanham, porque as pessoas às vezes querem que a gente faça uma interferência em algo que pode trazer na perda da garantia de algum item do empreendimento. Por exemplo, empreendimento aqui não, em Salvador também, Jardim Primavera, uma janela da área comum. Eu estou falando porque já foi publicizado, inclusive estava no Instagram. A janela simplesmente voou, o vento levou. A gente está com um tempo de chuva aí muito intenso. A água da chuva entrou e as portas de todos os apartamentos, a maioria, inchou. O síndico abriu o chamado junto à construtora, porque tratou ali, né, do rol, teve a questão da janela. Cada unidade teria que abrir o seu chamado junto à construtora para substituição da sua porta. E assim foi feito. A construtora deu um prazo e não atendeu. E aí o pessoal disse que foi a administradora. Então, assim, quem vai fazer a substituição das portas, atenda. Quem tem que abrir o chamado, o síndico e o morador. O que é que a administradora pode fazer? Orientar. Ó, senhor, o senhor abre o chamado dessa forma, você faz dessa forma. Eu ainda faço além, porque a gente tem um contato do pessoal, né, em função dos empreendimentos que já tem, ainda vai ali tentando pressionar, ó, veja aqui esse chamado, a ocorrência é mais grave, teve essa situação, teve um vazamento. A gente ainda consegue ali pressionar, tentar fazer alguma coisa. Mas tem coisas que a gente não tem interferência. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão da responsabilidade, o que é responsabilidade de cada um. Mas respondendo a sua pergunta com relação ao contrato, em caso de rescisão injustificada, não tem multa nenhuma, a não ser, claro, que a rescisão seja justificada, simplesmente não tenha justo motivo para vocês rescindirem o contrato. Aí a gente tem um corpo de colaboradores de 10 profissionais, né? E infelizmente não tem como você sair sem aviso, sem esses ajustes que são estabelecidos em contrato. Entendi. Assim, para mim é tudo novo, sabe? Para mim isso aqui é tudo novidade, é Deus mesmo que permitiu que acontecesse. Mas desde o início eu gostei muito do trabalho de vocês e o meu voto foi em vocês aí, porque eu tenho um amigo que tem um empreendimento e vocês estão trabalhando com eles lá, entendeu? Onde é o Mas empreendimento dele? e aí estamos nessa votação aí, na escolha, na verdade, analisando os projetos e valores. Tem uns focados em valores, eu estou buscando mais da referência, que a gente só vai conhecer trabalhando. E como eu disse no grupo, tipo, se não der certo, a gente tira, entendeu? Vê uma forma Com que certeza. melhore, ou diálogo sempre, melhore. Se não for uma forma que fique bom para todos, que vai ser impossível também, procura ver a melhor Felipe, eu maneira de tive uma resolver. experiência muito positiva recente. Recente não, deve ter mais ou menos 1 ano e meio. Um cliente que a gente implantou um contrato, não foi Tenda não, foi MRV. Eles trabalhavam com a gente há 2 anos, e aí os moradores começaram a reclamar, de modo geral. Sentamos, alinhamos, a gente saiu do contrato, não teve aplicação de multa, nada, só saímos. 3 meses depois, eles foram trabalhar com a maior empresa do mercado, e aí não cabe citar, a maioria dos condôminos entrou em contato pedindo para que a gente retornasse. Foi questão de 3 meses. Porque a insatisfação se deu por um problema que eles tiveram com a Embasa e que acharam que a gente tinha poder de interferência. É o que eu reforço, condomínio é um processo educativo. Se você consegue orientar e direcionar, qual é a responsabilidade da administradora? A administradora faz a parte financeira, a parte administrativa e a operação da mão de obra. Então, tá aqui. Até aqui a administradora entra. A construtora, enquanto ainda está, que é esse processo aí de passagem de bastão, toda resolutiva de abertura de chamado e conclusão é com o GAP, que é a parte técnica da construtora. E a administradora e o síndico pode fazer o quê? Quando é na unidade, só cobrar, tentar ir pressionar se for um caso que esteja, né, comprometendo outra unidade. A gente consegue dar esse apoio. E o síndico? O síndico é o representante legal do empreendimento. Então, para essa questão da previsão orçamentária, fiscalização dos prestadores de serviço, convocação de assembleia. Então, a gente precisa ter isso muito bem ajustado. Quando cada um sabe a sua responsabilidade, cumpre com o seu papel, gira tudo muito bem. Quando as pessoas entendem isso,
né? E aí, o que é que gera insatisfação? Às vezes esquece de pagar um boleto até o vencimento, aí o boleto, por exemplo, tem um desconto de pontualidade. Aí liga para cá, mas eu esqueci porque, infelizmente, a gente tem poder de tirar juros e multa? Não tem, só quem tem são vocês, porque o condomínio é de vocês. Então, as insatisfações que acontecem, aí eu digo de modo rotineiro, elas precisam ser muito bem analisadas, para vocês entenderem de fato o que é. Qual é o empreendimento que você falou que conhece, mora alguém, né, que a gente administra? Felipe? Oi, Qual é o empreendimento? é o Porto dos Mares. O que ele tá é o que... Acho que é pro lado de Jardim Cajazeiras. É o Jardim Cajazeiras Primavera. é o Jardim Primavera. Então, o que que acontece? Ele está gostando muito, tanto de vocês quanto do Bom, síndico, indicações, como já existiu também comentários negativos a respeito do seu trabalho, você está me entendendo? Existiu no grupo comentários negativos, mas assim, eu busco o que eu ouvi de melhor. eu até tentei, eu não sei se você olhou, Felipe, esses dois comentários negativos foram para o Instagram, e foi nessa situação das janelas. A janela voou, olhou, e aí eu chamei cada morador no privado. Eu já estava tratando, mas aí eu fui no privado dele. E aí ele fez a abertura do chamado, tanto que depois eles apagaram a postagem, o que teve a situação, né? Disse que não entendia, que não sabia, que achou que de alguma forma a gente poderia interferir. O síndico já estava tratando também junto à construtora. É por isso que eu falo, a gente tem que ter muito cuidado. O que é que precisa ser analisado? Como é que está o controle de acesso do condomínio de vocês? A arrecadação de vocês, o balancete de vocês? Como é que está a gestão financeira? Porque insatisfação com a construtora, gente, me perdoem a franqueza. Todos vocês vão ter. Todos. E poderia no Primavera ser muito pior. Não está sendo porque a gente entregou a vistoria, ela não foi pós, ela foi pré. A gente colocou o engenheiro junto com o síndico e com o corpo diretivo. Então, a construtora já foi notificada de todos os reparos, inclusive esse problema das janelas. Então, mesmo a gente tendo feito tudo para tentar evitar, ainda não funcionou. Mas não funcionou por quê, Luísa? Às vezes é falta de conhecimento das pessoas e aí falta um pouco de humildade, de cuidado, de perguntar, quando, o que é que está acontecendo? Vocês podem ir até onde? Como é que resolve isso aqui? Isso aqui estava no laudo de vistoria? Então, eu acho que falta um pouco disso mesmo, Felipe. Mas é comum, né? Ninguém, Jesus Cristo não conseguiu agradar todos, não é a Condo. Mas aí eu peço a vocês que vejam pela maioria. Conheçam o nosso trabalho, não só por esses pontos, mas da maioria dos empreendimentos que nós administramos e façam um filtro, certo? A Condo não presta por quê? E aí perguntem ao morador que está dizendo que de alguma forma não presta ou que estava insatisfeito. E aí vocês conseguem tirar as conclusões de vocês. Boa tarde. Boa tarde. Por mim, eu gostei de duas empresas administradoras aí, mas o meu voto continua sendo em vocês. E independente de trabalhar com o Porto dos Mares ou não, a referência que eu tenho da sua empresa são referências positivas de amigos que moram, que estão passando na pele que eu vou passar. Então, continue dessa forma, tá bom? Espero que os colegas possam analisar direito aí e que dê tudo Que certo da bom, gente Felipe, trabalhar eu fico e feliz. Espero. que seja bom, importante, porque eu creio que são sonhos, né? Vários sonhos envolvidos, são 320 famílias, então cada um fazer a sua parte, como você falou, assumindo as suas responsabilidades e vai dar tudo certo. A nossa parte a gente faz e que seja feita a vontade de Deus. Dê certo da gente trabalhar junto. É, E Vocês dão o independente, melhor de Felipe, de vocês e a gente ser. vai dar. só não pode ficar sem dormir de noite me chamando. Independente de ser a Condo ou não, que eu puder contribuir, inclusive posteriormente, se eu puder dar algum apoio, vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Tem uma moradora tentando falar, é porque ela não levantou a mão, e um morador levantou antes dela. Eu não vi que tinha que levantar a mãozinha. É assim, hoje eu fiz a vistoria do meu e tinham vários probleminhas, e aí eles vão me ligar daqui a 30 dias quando resolverem, né? Mas eu verifiquei que tem um muro muito baixo, ele diz que tem 2,40 m. A gente se posicionando na frente do condomínio, fica do lado direito. Aí eu perguntei para ele quem ia resolver aquilo, né? Porque eu acho que a tenda já deveria ter feito um muro mais alto. Ele disse, padrão tenda. Eu disse, padrão tenda dentro de, como é o nome? Dentro de um geral, mas deveria ter algo pontual em determinados bairros, né?
Porque fazer um muro baixo desse, aí ele, depois a administradora resolve com vocês. Eu disse, vocês ficam sempre jogando, né, a bola. E quem quiser que segure. Aí o que eu queria te perguntar é o seguinte, se realmente é com a administradora que vai resolver esse problema desse muro, né? Eu gostaria muito. Inclusive, a gente vai poder ajudar com vocês no projeto, com as empresas, com isso. Mas a questão do muro, fique despreocupada, porque se não tiver de acordo às normas de segurança, não tiver de acordo com o memorial descritivo deles, vai estar no laudo, eles vão ter que corrigir. Se não corrigir, a gente vai entrar com ação judicial para que seja feito. Entendeu? Ah, Se não maravilha. tiver dentro do memorial descritivo e eles estiverem fazendo diferente, ou se tiver no memorial descritivo e tiver em desacordo com as normas de segurança e técnica, eles vão ter que corrigir. Entendeu? O Por coração já isso a fica importância da bem. empresa de vistoria. Uhum. Porque né, nós temos filhos pequenos, ficar rodando no condomínio ou não, e a gente fica preocupado, né? Não é só adulto que vai morar e tudo, e mesmo que fosse, tem que ter um mínimo de segurança possível, né? E eles vão Não, sempre com jogando, certeza. jogando. Eu reparei também que tinha água entrando para o lado de dentro da portaria da torre. Isso aí é o síndico. Eu digo, vocês estão demais, joga, joga, joga bola. É Ai, desse ai, jeito. obrigada, Pessoal, Leandro. queria que a gente contratasse um prestador de serviço recentemente em um outro empreendimento para corrigir um problema que, se a gente fizesse isso, eles iam perder a garantia. Imagina. É muito, É é isso que por eles isso que eu peço. querem, que a gente perca tudo. Isso sim, vai perdendo, só eles vão ganhando. Obrigada, minha amiga. Não por isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. William, seu áudio está liberado, viu? Ah, prontinho. Eu queria saber em relação à inadimplência, como você comentou, porque esse não é o meu primeiro empreendimento. E o que, na verdade, minha mãe, né? Eu que acompanhei ela o tempo todo, inclusive sou fiador dela e tudo, é, a taxa de inadimplência lá sempre foi alta, muito alta. E hoje em dia o condomínio é afundado em dívida, é uma situação triste. E minha maior preocupação é em relação a isso, taxa de inadimplência e como é que a administradora vai proceder em relação a isso. Vamos lá. Aí a gente tem duas alternativas, foi o que eu falei aí inicialmente. Foi uma das dúvidas também de Carol. A gente tem como contratar um escritório de advocacia para fazer a cobrança. Porém, pela experiência que eu tenho, gente, aí dos empreendimentos da tenda, eu não oriento. Eu oriento sempre que coloque a receita garantida. Primeiro, vocês conseguem reduzir a taxa condominial, levando em consideração que o percentual que a administradora, que a garantidora cobra é menor que o provisionamento de inadimplência que nós vamos ter que fazer. Ponto 1, já é muito melhor em função disso. E ponto 2, porque o escritório de advocacia, ele vai trabalhando, vai realizando a cobrança, mas se o morador não pagar, ele tem que ajuizar. E aí a ação judicial, ela tem um rito, né, que precisa ser respeitado. O advogado de protocolação, tem audiência de conciliação, até que se chegue na fase de execução. Dificilmente você vê hoje no escritório entrar com ação de execução direta, porque aí tem um custo com a certidão de propriedade do imóvel. Então, a minha orientação é: percebeu que a inadimplência ultrapassou o que está na previsão orçamentária, coloca a receita garantida. Vocês trazem 3 empresas, a empresa vai ser decidida por vocês. Porque vocês vão ter ali uma empresa que vai estar fazendo o aporte financeiro que vocês precisam para pagar as despesas de vocês e ainda vão conseguir enxugar um pouco a taxa condominial. Perfeito. Nenhum dos condomínios, e aí eu posso lhe dizer com certeza, de tudo que eu vi dos empreendimentos tenda, girou em menos de 20%. Nenhum. Infelizmente. E aí eles colocam lá, porque a PO da tenda também vem com 10%, né? Mas são raros. Os que eu vi, os da MRV também, 23, tem alguns que chegam a 15, 12, depende muito. Mas já é um provisionamento deficiente. E aí você acaba que às vezes chega a 30%. Principalmente no final do ano, a época que o pessoal está gastando dinheiro investindo em outras coisas. Entendi, obrigado. Luísa, eu queria entender, deixa eu ver se eu consegui entender. Você quis dizer que os moradores, devemos contratar, no caso, por fora, o escritório de advocacia para fazer esse processo jurídico, é isso? O jurídico é independente, gente. O jurídico de vocês é uma figura independente.
Vocês vão escolher qual é o escritório de advocacia que vocês vão trazer, assim como vocês estão escolhendo a administradora, como vocês estão escolhendo o síndico. São os três pilares, né? Administração, síndico e jurídico. Eu sou advogada, como eu falei para vocês inicialmente, por formação. E eu não posso exercer a advocacia, eu posso dar apoio a vocês se inicialmente vocês não quiserem, né? Até ter esse curso, não tem problema nenhum. Porém, eu não posso exercer, ter um contrato de assessoria jurídica com o condomínio em função de eu ser a sócia da administradora. Entendi. Em relação ao síndico, vocês indicam, não é isso? Eu posso te passar os contatos do que eu trabalho, mas aí eu prefiro que vocês façam a mesma coisa que vocês estão fazendo com a Condo, né? Verifiquem nos empreendimentos. Hoje eu trabalho com a Alan Marinho, Diego, tem Raquel Dantas, que é do Costa Portuguesa, que é aqui na região de Camaçari, agora ela está com acho que é Roda dos Ventos. Tem vários, tem muito síndico bom profissional no mercado. E aí eu É. reforço, cuidado com as coisas que vocês escutam, né? De modo geral, filtrem um pouco, vejam o trabalho da pessoa. E se você quer conhecer o trabalho da pessoa, nada melhor do que você ir em um condomínio que a pessoa administra. Visite o empreendimento. Para que vocês consigam aí, construam uma comissão, Carol, se vocês conseguirem aí 3, 4 pessoas, a gente não consegue levar mais, porque senão é muita gente, né? Eu levo vocês nos empreendimentos, tenda que eu já tenho, para vocês conhecerem, visitarem e conhecer não só a Condo, bem como os síndicos profissionais, que acaba que o mercado se conhece, né? Pelos olhos de vocês. E vocês conseguem, não, aqui eu percebi que esse síndico tem um perfil mais técnico, não, esse síndico aqui já tem um perfil mais pessoal, tem uma gestão mais humanizada. Depende muito do que vocês estão procurando. E eu sei que esse início para vocês, juros de obra, reforma, taxa de enxoval, vocês têm muito custo. Eu tenho plena consciência disso. Eu trabalho com administração de sonhos. A maioria das pessoas está pegando aí, é a primeira casa própria, né? Eu tenho plena consciência dos custos, porém, quando envolve o sonho de alguém, quando vocês estão investindo muito do que vocês têm nisso, eu acredito. Vocês precisam ter cuidado, porque o barato, daqui a 6 meses, um ano, pode sair muito caro. Então, aí chega uma empresa que não trabalha da forma correta, não cobra os impostos, não paga os colaboradores da forma correta. Posteriormente, se o colaborador entrar com ação na Justiça do Trabalho, o condomínio responde subsidiariamente. Aí vocês vão ter que fazer taxa extra porque não pagaram a taxa condominial da forma que deveria para ter uma empresa que fizesse tudo correto. Consegui responder, Carol? Conseguiu sim. Raquel foi indicada por uma amiga minha, do Costa Portuguesa. É uma Ela síndica disse excelente, viu? ela disse que é excelente, que é ótima, né? Indicou, Ela deu é o nome de muito Raquel. boa. Ela é muito competente e responsável. É Aí assim, eu passei não o tenho nome dela problema nenhum com ela na gestão financeira, ela passa... Tem porque a gente faz o balancete, né? Os pagamentos quem faz é o síndico, mas a gente que faz a liberação financeira. A nível financeiro, a gestão dela é muito humanizada, ela tem esse contato aí muito pessoal, muito próximo. certo. Eu vou organizar com um grupo para ver umas 3 pessoas, né? Eu e mais 2, eu e mais 3, para poder falar com vocês se a gente puder fazer a Sim, visita no Costa Portuguesa, é excelente. né? Vocês vão gostar. O empreendimento lá é muito grande. Se Né? tiver interesse. O de vocês eu percebi que é um pouco menor em área, não é área comum. O deles, eles têm uma área comum bem puxada. Isso, o nosso é menor. Ana Paula, Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. tudo bem? Você poderia falar um pouco sobre a questão do enxoval e Posso, taxas de claro. enxoval, por favor? Obrigada. Vamos lá. Primeiro ponto. E deixa eu trazer para vocês a diferença, né? O que é a taxa de condomínio, o que é a taxa de enxoval e o que é a taxa extra. Taxa de enxoval é uma espécie de taxa extra. Taxa de condomínio nada mais é do que o rateio das despesas fixas do condomínio. Todas as despesas que vocês pagam todo mês. Embasa, Coelba, a administradora, o síndico. Isso é a composição e as manutenções da taxa condominial. A taxa de enxoval é a taxa que vai ser instituída com a finalidade de mobiliar o condomínio de vocês. Parte de segurança, mobiliário. Aí a tenda também, infelizmente, entrega o condomínio muito cru. Então a gente acaba... Até o portão é manual. Então aí tem motor, tem câmera, cerca elétrica, vários itens que precisam compor essa taxa de enxoval
que são itens específicos que você implanta e só vai ter aí o custo da manutenção. Então, é feito o levantamento de tudo que vai ser necessário. Inclusive, nesse primeiro momento, hoje em dia, eu estou vendo muitas empresas de internet que entram fazendo doações, né? No Jardim Primavera teve, no Costa Portuguesa também teve. Então, alguns itens vão saindo ali, né, do enxoval. E aí vocês têm uma taxa. Essa taxa vai variar do que vocês vão querer no empreendimento de vocês, né? Qual o circuito de monitoramento, quantas câmeras vão ser implantadas, a cerca elétrica, concertina, certo? Quais são os mobiliários que a gente vai precisar aí comprar, geladeira, micro-ondas. Então, são esses itens que são analisados. E a taxa extra, posteriormente, é se surgir aí alguma despesa extraordinária que não estava prevista dentro da despesa ordinária, que a gente precise fazer o rateio para que vocês efetuem um pagamento. Ok, muito obrigada. Pessoal, alguém ainda tem alguma dúvida? E aí não precisam se limitar somente a administrador e a parte de terceirização de mão de obra. Quiserem fazer qualquer questionamento acerca do processo de implantação, da questão da entrega das chaves, que acaba tendo muitas dúvidas também, da vistoria técnica, eu estou à disposição de vocês. Essa vistoria técnica que você falou é quando pegarmos as chaves? Não, não. Essa vistoria técnica ela é realizada pela empresa de engenharia que a gente vai disponibilizar para fazer o laudo de vistoria do condomínio, das áreas comuns, telhado, fachada, as áreas comuns do empreendimento, salão de festa, né, a parte de equipamento de incêndio, os apartamentos em si, inclusive se alguém tiver, né, condições de arcar com esse custo, eu acho muito positivo de você ter um engenheiro que acompanhe. Caso não tenha, eu disponibilizei, eu mandei aí para a Carol material de apoio para vocês fazerem a vistoria do empreendimento de vocês, para facilitar. Mas o laudo de vistoria é da área comum do condomínio. Que não parece, mas infelizmente acaba tendo muitos vícios construtivos. Entendi, Raquel. Raquel Luísa, perdão. Mas eu queria entender como é que funciona a administração assim de vocês no condomínio. Fica uma pessoa lá, vai, tem visita o condomínio um dia, e sobre essa questão assim, de ter uma área para, como na entrevista que a gente fez, né, com a Quality mais cedo, eles falaram sobre a questão de ter um notebook, de ter algo assim específico para um atendimento, né, no condomínio, se necessário. Vamos lá. Na proposta de mão de obra de vocês já tem um administrador. A figura do administrador é a pessoa que vai ser aí o intermediário entre a administradora, nossa sede aqui, a base, e vocês. Ele vai ser responsável por tirar todas as dúvidas e orientações de vocês, direcionar a equipe, fazer todo o processo de fiscalização, controle, gerenciamento aí, né, das regras de boa convivência, para verificar se os moradores estão cumprindo o que está estabelecido na convenção, e emitir segunda via de boleto, passar instruções de modo geral para vocês. Esse administrador ele fica in loco, ele vai ficar no condomínio de vocês. E aí, a administradora, a gente, a sede em si, fica toda a parte financeira, central de atendimento, é onde confecciona balancete. A parte operacional, a gente tem um supervisor operacional que dá apoio externo, que é a pessoa que vai em horários pontuais, noite e dia, para fazer visitas e verificar se a equipe, principalmente o pessoal que trabalha à noite, porque o administrador está durante o dia, está desenvolvendo as atividades que lhes são confiadas. Mas com relação à parte administrativa, vocês têm um administrador interno que vai ficar à disposição de vocês e a proposta de vocês já contempla isso, Carol. Pronto, Luísa, entendi. Obrigada. Quando é, minha flor, que a gente recebe essa chave, podemos parar o caminhão e ir morar. Vamos lá, esse é um ponto importante. Recentemente, a última assembleia que a gente fez, eles fizeram a AGI no dia 5 e entregaram no dia 7. Agora aí precisa ver como é que está a situação do proprietário com a construtora para receber as chaves.
A gente não tem acesso a isso, a gente só recebe a lista de proprietário e o morador ele só pode acessar o condomínio com o termo de posse das chaves. Entendi. Obrigada. Aí eles passam para a gente aqui, vai ter a AGI do Porto dos Mares dia 15 de maio. Aí na AGI, né, já tem o primeiro contato, as primeiras informações, eles trazem para vocês a data de entrega das chaves. Obrigada. Felipe? Pronto. Luísa, os funcionários, eles são funcionários da empresa de vocês ou vocês terceirizam de outras empresas, tipo vigilante, o porteiro? Não, toda- não. Eu contrato, os funcionários são nossos, são da Conda, e eu nem oriento que Eles- vocês façam isso. Porque aí, para vocês conseguirem gerenciar, é um pouco complicado. Enfim, aí Complicado, é né? uma opinião, né, Eu particular. tô perguntando isso em relação a treinamentos, né? Tipo, os funcionários de vocês, eles têm brigada de emergência, eles sabem usar extintor se for preciso. Essa parte de combate a incêndio, primeiros socorros, como é que funciona? A gente tem Pronto. junto com o administrador ou vocês terceirizam a outra empresa para fazer verificação de Não, mangueira, extintores, sinalização, ou é da própria empresa mesmo? vamos lá. Alguns colaboradores, quando a gente faz entrevista, já tem os cursos. Os que não têm, a gente já tem parceria com empresas e a gente faz cursos não só voltados para isso. Eu faço cursos periódicos. De 6 em 6 meses, as equipes vão tomando treinamento. Recentemente, toda a equipe de portaria e ronda tomou treinamento sobre a parte legislativa aplicada à esfera condominial. Controle de acesso, gerenciamento de conflitos, tudo voltado para a parte de condomínio. Então, o treinamento da nossa equipe, ele é periódico. Eles vão estar sempre tomando treinamentos. Esse treinamento também a gente já teve, mas ele não é necessário ser repetitivo. Geralmente, ele é feito quando tem a questão do AVCB. Mas eu não indico, Felipe, que seja uma empresa para uma coisa. Eu acho que aí já fica um pouco mais complicado de vocês gerenciarem, né? E aí, todo problema que tiver, vocês vão falar com a empresa administradora, a empresa vai ter que tratar com outra empresa. Eu acho um pouco complicado. Mas aí é uma decisão de vocês. Não, é isso. Eu perguntei porque tem uma outra administradora que ela contrata a mão de obra, entendeu? É como se fosse o próprio síndico morador que está contratando o serviço de mão de obra. Ela só é um CNPJ que contrata várias outras mãos de obra, então não tem uma certa responsabilidade. Se ela não tem uma responsabilidade naquele funcionário, o funcionário também não vai ter uma certa dedicação para exercer aquela função dele ali, entendeu? Eu parto desse Então, pressuposto também. eu estou só perguntando por isso. Eu falo assim em relação aos extintores, porque tem extintores no condomínio, né? Sim. Essa parte de manutenção, essa parte de mangueiras, porque tem que ser uma manutenção periódica, em determinado Aí é uma tempo. empresa Vocês fazem, específica. é uma empresa específica, né? Isso. Entendi. Manutenção de extintor, equipamento de. E não só isso, né? O equipamento de incêndio como inteiro Eu, é eu específico. não olhei aqui, não prestei muita atenção, mas em manutenção de bombas, essas coisas todas, já está incluso nesse valor aí? Não, aí é manutenção específica. É como eu Ah, falei, eu trouxe aqui um modelo, que não é esse, porque vocês vão ver. Eu posso até abrir se vocês quiserem mandar o modelo da construtora para vocês, né? Já vem praticamente pronto, eu só altero isso aqui, que é essa parte de terceirização de mão de obra e administração condominial, que são os valores que compete à administradora. Mas todas as outras empresas, Jardim é um prestador específico, extintor, equipamento de incêndio é outro, tanque, desinsetização, limpeza de caixa de gordura, são empresas distintas, assim como Embasa, Coelba, as concessionárias, entendeu? entendi. Você falou Cada também um com a sobre. sua especialidade. Entendi. Você falou também aí sobre a detetização, tudo isso. No caso, é isso que o valor não é um valor fixo. Quando for necessário esses serviços, o valor ele dá uma mudança, né? Não, na verdade, o que é feito na previsão orçamentária? A previsão orçamentária ela já contempla o custo anual do condomínio. Vamos supor que vocês encontrem hoje uma empresa de desinsetização, geralmente é feita de 3 em 3 meses, que cobre para vocês a cada 3 meses R$ 1.000. Vocês vão gastar 4.000 por ano, certo? Gastando Já está 4.000 incluso. por ano, exatamente. Você vai pegar 4.000, vai dividir por 12 e coloca o custo aqui na PO. Todos os custos são assim. Entendi. Porque eu fiquei com essa dúvida que tinha alguns comentários aí no grupo. Acho que a galera também não estava se tocando. Está incluso, no caso, nessa previsão orçamentária, que é somente uma previsão, não está definido que o valor vai Isso. ser.
aquele Não, valor. até porque o primeiro valor na AGI vem da construtora. Qualquer modificação vamos fazer todos posteriormente, junto com o síndico que vocês elegerem, né? Com o jurídico e com vocês. Então, a primeira AGI, esqueçam que a gente não tem poder de modificação. É o valor que a construtora determinar. Passou a AGI, a gente vai ter a primeira AGE, e aí é que a gente vai fazer as delimitações e vai discutir, para chegar ao valor da taxa condominial aí, dentro da realidade do empreendimento de vocês e de vocês. E eu já adianto a vocês, tenham muito cuidado. E aí as pessoas que já moram em condomínio, têm referência com essa questão da taxa condominial, porque existem custos que não tem como ser tirados. Se a empresa olhar para vocês e dizerem, tirem o valor do seguro obrigatório. Não existe, não tem como. O condomínio está sem seguro. O valor do extintor. Existe manutenção de extintor, todo mundo sabe disso. Claro, o primeiro ano vocês não vão ter custo, porque é o período que a consultora entregou, mas no ano posterior, quando for Qualidade. fazer isso, a revisão da PO, vocês vão precisar ajustar. Então, tenham muita atenção com isso. Preço não é sinônimo de qualidade. Não estou aqui dizendo a vocês, escolha o mais caro, mas busquem o que for melhor, a melhor relação de custo e benefício, para o barato, posteriormente, não acabar custando um pouco mais caro para vocês. Luísa, você falou em seguro, aproveitando aqui, teve um comentário também a respeito de algum seguro. Eu não lembro o seguro específico, mas era um seguro para um contrato, caso não desse certo alguma coisa. Esse seguro era para assumir algumas responsabilidades, valores, alguma coisa do tipo assim. Tem algum seguro que envolve o contrato? Eu tenho. Não só vocês, todos os meus clientes, né? De responsabilidade civil. Foi até bom, Felipe, muito boa, de verdade, sua pergunta. Vocês perguntarem isso a todas as empresas. O seguro da gente hoje é de 500 mil reais, viu? Entendi. Luísa, outra coisa, você falou do engenheiro da equipe de engenharia de vocês, né, que faz toda essa vistoria na área comum. Para a gente tem um lance na vistoria dos erros visíveis e dos ocultos, né? No decorrer do tempo, a gente teria um suporte, tipo, para dentro do imóvel, eu teria um suporte da sua empresa, ou eu, qualquer um outro colega vizinho aí que apareça alguma falha, alguma coisa, a gente teria um suporte de vocês nos ajudando, nos encaminhando, ou a é a gente pode gente que tem que partir? orientar. É o que eu falei no início, né? Eu posso orientar, o pessoal vai conseguir orientar vocês. Mas falou da unidade, a própria construtora já vem para a gente assim, inclusive eu tenho várias mensagens nesse sentido. Luísa, a unidade precisa tratar o chamado. A gente não tem como passar nenhum tipo de orientação, direcionamento para vocês, porque é vinculado à unidade, principalmente depois em função do LGPD, né? Então, eles não passam nada, a não ser quando é um problema da unidade que interfere na área comum. Entendi. Outra coisa, Luiz, em relação aos problemas, eles demoram de responder, de resolver, é muito complicado. Eu tô vendo no grupo a galera falando de portas, eles resolvem no instante, né? O meu foco não vai ser nem, tipo, na vistoria, algo que eu não vá mexer, tipo piso, essas coisas aí, que eu já sei mesmo as falhas da tenda. É focar no que vai ficar no momento para não ter aquele prejuízo, mas eu falo em depois, você já está na área, já trabalha. Aconteceu algum caso assim? Como é a resposta deles, o conserto? O que mais grave? Depende. Qual o problema Você mais... quer que eu estrague seu final de semana? Ei, Cunha. Depende. Ele demora um pouco, algumas vezes, outras não. Outras, principalmente nesse processo O que foi que aconteceu? Quando a gente começou a implantar, foi por isso que eu trouxe a empresa de vistoria. Porque antes a gente fazia pós, hoje a gente está fazendo pré. Hoje o engenheiro ele vai junto com o pessoal fazer ali aquele trabalho de formiguinha. Antes eu fazia depois que a tenda entregava. Agora eu não estou dando nem tempo da construtora sair do condomínio. Porque se eles estão lá dentro, é mais fácil até para as unidades resolverem. Porque passou o engenheiro do GAP, a unidade está com vazamento. Aí alguém consegue lá falar, você faz a abertura do chamado, é urgente, está vazando, está correndo risco de ultrapassar a área comum ou afetar uma outra unidade. Então fica um pouco mais fácil de resolver. Algumas coisas, Felipe, é muito rápido de resolver junto à construtora. Outras demoram um pouco mais, porque eles têm um prazo de resposta para tudo. E aí é que gera essa insatisfação. Imagine, a pessoa está ali, tem a realização de um sonho, compra um imóvel. Aí o imóvel está com retorno de água, está alagado. Alagado. Você entra no seu apartamento, você acabou de comprar, né, quer mudar, e seu apartamento está simplesmente alagado por uma situação recente que aconteceu. Aí fala com Luísa, que é administradora, fala com Diego, que é o síndico. Imagine o cenário.
e está com a construtora que deu um prazo de 72 horas para resolver. O que é que você faz? Vai querer brigar com todo mundo, você está revoltado. Daqui até a gente explicar, ó, infelizmente a gente não pode contratar um prestador de serviço, pedir para ir para a sua unidade resolver, porque você pode perder aí a garantia do seu apartamento, de alguns itens. Aí é um pouco mais complicado, entendeu? Mas depende muito da situação. Tem situações que eu vejo que eles são ágeis, que eles resolvem com muita facilidade, né? E tem outras que eu sinto que demoram um pouco mais. Entendi. No projeto de vocês aí está incluso também a parte de segurança eletrônica, câmera, reconhecimento, essas coisas? Não, segurando, já vai para a taxa de enxoval. Por que que eu digo para vocês não se preocuparem nesse início? Porque geralmente as empresas de internet são as que eu vejo que mais dão aí, fazem esse aporte. Algumas dão com certina, outras dão 10 câmeras. Então vocês só vão mexer nessa parte de taxa de enxoval posteriormente, depois que entrar, assumir o condomínio, a gente vai ver quais são os itens que vão ser doados para tirar da taxa de enxoval e a gente vê quanto é que vai ficar o valor para cada um. Entendi. Tá bom, muito obrigado novamente pela reunião e por já ter tirado outras dúvidas antes. Espero que decidam aí para que a gente possa estar realizando logo esse sonho, né? E eu vou ter que me ausentar agora do grupo, mas tirei algumas dúvidas. Acho que a galera vai continuar aí. Se eu tiver outras dúvidas, eu tiro com eles. Eu posso falar com você no WhatsApp também. E já deu tudo certo, tá bom? Que bom, Felipe. Boa tarde Obrigada, aí, viu? boa final de Obrigada semana. pela referência, pelas indicações e pelas dúvidas e questionamentos, porque acaba esclarecendo para todos. Pronto, é isso. Tamo junto aí, fica com Deus. Muito obrigado. Williams? Ô, Luísa, em relação a esse seguro que o vizinho comentou, que realmente se especulou no grupo sobre um seguro por erro operacional por parte da administradora. Aí você comentou Sim, que tem um no valor de 500 mil, né? Que é o civil. é. É o mesmo seguro ou são seguros à parte? Não, é o mesmo seguro. Cada empresa tem um. Inclusive, foi o que eu falei, foi uma pergunta muito importante. E poucas pessoas se importam com isso, viu? De fazer, de ter, na verdade, o seguro. E é bom vocês cobrarem, fazer um checklist. Vocês tiveram reunião com a Condo. Quais foram as perguntas que foram feitas para a Condo? Né? Para vocês anotarem mesmo e aí estarem fazendo as outras administradoras. Nossa empresa tem um seguro de responsabilidade civil. O valor é de 500 mil reais para cobertura. Sim, perfeito. Nascimento. Boa tarde, só queria tirar uma dúvida em relação à situação que você falou em relação à segurança, né? Das câmeras, essas coisas. No caso, vocês disponibilizam uma pessoa que já tem um certo conhecimento na área de segurança para ele verificar os pontos críticos do condomínio, né? Em relação à própria segurança mesmo externa para a área interna, né? Para fazer essa instalação em todo o perímetro, tem essa pessoa que faz esse tipo de análise de risco? Pronto. A empresa que vai fazer a parte de manutenção de vocês, câmera, portão, bomba, interfone, ela já vai apresentar o projeto. Por isso que eu não trouxe. Geralmente eles cobram em torno aí para o empreendimento do porto de vocês de um salário mínimo. E aí entra em um pacote só. Eles vão desenvolver esse projeto e vai apresentar os pontos. Só que, como eu tenho a equipe de Honda que dá apoio, a gente sempre direciona e diz, ó, esses pontos aqui são mais vulneráveis. A gente precisa que tenha câmera nesses pontos. Assim como a equipe de Honda da gente, eu esqueci até de passar isso para vocês, eles trabalham com um sistema, o Conduta. Esse sistema, a gente vai instalar QR Code nas áreas de risco para poder garantir que o colaborador vai estar indo lá, ele faz a leitura do QR Code, avalia a área, vê se está tudo ok, antes de passar para um outro ponto. E a gente até consegue possibilitar ali, dinamizar, né? Colocar um tempo que ele precisa ficar. Por exemplo, a área do salão de festa, que tem o hábito já de ficar morador, conversando, interagindo. Né? Ele passa, ele vai ficar ali 30 minutos. Né? Atrás dos blocos, a gente consegue aí estabelecer. Mas esse projeto, ele é tanto feito pela empresa que vai assumir essa parte da central de monitoramento de vocês, bem como a gente também acaba dando apoio, porque tem ali os colaboradores que vão estar fazendo o controle de acesso e fazendo a segurança de vocês, do condomínio de vocês. Entendi. Em relação a essa situação do QR Code, eu ainda não tinha visto, né? Para mim, essa situação foi nova, porque assim, antigamente a situação dos Era o lojistas bastão. noturnos, e isso era dado o nome de bastão, eles instalavam tipo um equipamento, é como se fosse uma pilha, né? Eles colavam em pontos estratégicos, e aí o rondista ele fazia esse procedimento a cada
30 minutos, e aí ele ia com um bastãozinho mesmo, batendo nos pontos O estratégicos, dava problema, um ponto, Nascimento, falava. eu trabalhava com esse bastão. Nós trabalhávamos há um tempo atrás. Só que quando chovia, não estava fazendo a leitura. Uhum. Por Aí isso que eu começou falei a que dar para mim foi problema. novo. Para mim foi novo a situação do QR Code, entendeu? Eu já não sabia que tinha esse tipo de Tem mecanismo. sim. Mas eu agradeço, Luísa, muito obrigado, viu? Não, eu estou à disposição de vocês. Vocês podem perguntar, tirar dúvidas. Carol? Luísa, sobre essa previsão de orçamento que você passou aí na tela, você falou que esse é o mais enxuto, que iria mostrar outra, né? Mostrar uma outra para a gente. Aí eu queria ver se fosse possível fazer isso. Pronto, não tem problema não. Eu posso fechar. Agora, Carol, vocês querem nos moldes do que a construtora vai passar ou vocês querem uma previsão que seja trazida pela Condor? Essa daí que você postou é a mais enxuta, não é isso que você falou? E Não, que tem essa um aqui que é é o modelo que eu estou trazendo para vocês. Sim, pronto, e tem a da tenda, né? é, que é a da Tem como, construtora. pronto, teria como mostrar como é esse da tenda, que ele já, Agora, né, deixa que eu ver se eu tenho uma aqui. Aqui. Essa é uma previsão orçamentária da construtora. Aí, o que é que Luísa mexeu? Despesas com funcionários e a administradora. Os outros valores todos vieram preenchidos pela construtora. Entendeu? entendi. Aí tem aqui o Então, montante no caso, você total. tem, né? Eu acho melhor, Carol, sendo bem honesta, até para não causar confusão, eu mandar para vocês o modelo da tenda, porque é o que vocês vão ver na GI. Entendeu? É o que Certo. vocês vão ver na GI. E busquem empresas, Carol, e aí é só um direcionamento mesmo, que já tenham implantados condomínio tenda, porque é diferente. Certo. Aí você conseguiria mandar desse para o grupo para eu Consigo, mandar no claro, grupo? claro, consigo Pronto. sim. Vocês não têm, aí eu já tenho aqui noção, né, do que tem. Vocês não têm elevador, vou tirar, e aí mando para vocês sim, para vocês terem uma noção. Lembrando, porque depois o que é que vocês fazem? Ai, mas a taxa condominial da empresa A e B ficou mais barata que a da Condo. A Condo está entregando para vocês uma previsão orçamentária que vai ser apresentada na AGI. Se vocês forem levar em consideração para saber, Luísa, qual é a empresa que está oferecendo o menor preço, que não é também a minha indicação. Vocês vão pegar o valor da taxa de administração financeira e contábil, que ali é a parte financeira, e da mão de obra. Soma os dois, divide pela quantidade de unidades. Aí vocês vão saber quanto cada empresa vai custar para cada morador. A taxa condominial ela não pode ser a referência final, porque vocês não sabem ainda, né? A construtora ainda não passou o empreendimento para vocês, para que eles tenham acesso. De fato, o condomínio de vocês ainda não foi entregue, não está funcionando. Para a gente conseguir ter uma mensuração aí, 100%, com 100% de certeza de que vai ser aquele valor. A gente consegue ter uma média, entendeu? Entendi. É bom fazer um quadro comparativo com preço e não só preço, né? Quais são os benefícios? A Conda oferece o quê? A Conda oferece vistoria técnica, sistema de controle de acesso e comunicação, né? Tem supervisor que vai estar indo no contrato 2 a 3 vezes por semana, tem balancete digital, a Conda não cobra participação em assembleia. O que é que a outra empresa vai oferecer? A outra empresa está oferecendo X, X e Z benefícios, entendeu? Faça um quadro comparativo de cada empresa. E aí vocês começam a colher a parte de referências. Pegou o valor das empresas e faz a divisão por cada unidade. Aí vocês vão saber quanto a empresa está cobrando. Mas geralmente não passa a diferença se forem empresas boas que trabalhem da forma correta, com retenção de impostos tudo certinho. Geralmente aí a média passa de 5 a 10 reais de diferença de preço para cada unidade. Entendi, Luísa. Obrigada. Carol, como é que tá o grupo de vocês aí?
Eu estou vendo que não tem mais ninguém com a mão Estamos também passando levantada. as informações. Estamos também, ao mesmo tempo, aqui passando as informações, né, para algumas pessoas lá. Estão ficando cientes, algumas pessoas né, de algumas coisas do grupo. Eu vou informar que está sendo gravado e que vai ser disponibilizada, né, a Para gravação. assistir depois, às vezes nem é tão bom. Mas o que que eu vou sugerir a você? No Costa Portuguesa, por exemplo, eu fiz 8 reuniões, eu acho. 8? Foram de 6 a 8 reuniões, até o dia da GI. Só para você ter noção. No Jardim Primavera, nós fizemos 2. Então, essa é a primeira reunião que vocês estão tendo comigo. Eu sugiro aí que a gente tenha a oportunidade de marcar um dia na semana à noite. E aí, claro, reforça, eu vou trazer para vocês novamente toda a apresentação, mas focar na parte das dúvidas, questionamentos, nessa questão de implantação, taxa de condomínio, entrega de chaves. Aí vocês podem sugerir uma nova data. Eu acho que pode ser Certo, importante. certo, eu também acho. Eu vou falar com o grupo para poder verificar uma nova data à noite, porque eu acredito também que à noite as pessoas estarão mais livres, já estão em casa, né? Sim, Após trabalho aí, entre mais gente na reunião e tire mais dúvidas. Porque com certeza. eu entendo um pouco, eu tô aprendendo, eu tô entendendo agora, não entendia nada disso. E aí tem gente no grupo que entende um pouco melhor. Carol, eu acho que o sinal dela caiu, o Nascimento. Pronto, Luísa. A dúvida minha era assim, só quantos funcionários, no caso, a Condo vai disponibilizar e, no seu ponto de vista, qual seria o quadro de funcionários ideais, né, em relação Ah, ao tamanho e à estrutura do condomínio? eu fico feliz quando alguém me pergunta isso. O quadro ideal é você ter um posto de ronda 24 horas, que é ter ronda de dia e ronda de noite, para fazer o processo de fiscalização e acompanhamento, bem como de orientação dos moradores, principalmente nesse início, que é um processo educativo. Muita gente está vindo de casa morar em condomínio, e colocar um zelador. Aí a gente teria mais 3 funcionários. A gente sai de 10 para 13 e aí tem também um aumento, né? Infelizmente, da taxa condominial. Mas o quadro ideal hoje para atender o condomínio de vocês não seria 10, seria 13 pessoas. Entendi. 3 funcionários. Deixa eu tirar outra dúvida. Teve outras reuniões, né, com outras empresas, e aí teve essa situação que a gente perguntou ao representante, né, da empresa. No caso, você, no seu ponto de vista, né, no tempo que você tem na Condo, né, no mercado, o que é que você acha assim, em relação? Você acha que é mais vantajoso para o condomínio, né? Os funcionários eles ser orgânico do condomínio e assim a administradora ela faz todo o trabalho, porém os funcionários não é da Condo, é do condomínio, ou os funcionários ser diretamente da Condo? No seu ponto de vista, é melhor orgânico ou terceirizado? Terceirizado. Quando você tem Terceirizado. saúde financeira, e aí você tem um caixa para pagar salário, transporte e alimentação antes, e o condomínio, na maioria das vezes, não tem esse saldo. Quando você tem aí o administrador muito bom para virar a equipe orgânica, porque substituição de funcionário em caso de falta, imagine aí, faltou um porteiro. O que vocês vão fazer? Quando tem a obrigação de substituir. Se for orgânico, a empresa não tem. A gente só tem a obrigação de substituir processo seletivo, mas a substituição imediata só tem quando o colaborador é nosso. A responsabilidade de vocês não é direta, ela é subsidiária. Então, toda a gestão da mão de obra está com a empresa. Vocês não vão ter a dor de cabeça. O funcionário botou atestado de 5 dias. Procura outra pessoa para poder cobrir. Quem é que fica na portaria até encontrar essa outra pessoa? Na limpeza. Então, existem, claro, Luiz, e quais são os pontos positivos? Existe uma gordura que a gente chama de provisionamento para rescisão, os encargos que giram em torno de 65% a 73%, que é cobrado porque são coisas que são pagas, mas que são custos que geralmente você vai ter quando demite. É um contrato que tem um índice de turnover e de demissão muito grande. Esse valor aí vocês acabam provisionando um valor menor. Mas também, vamos supor, vai ter uma demissão. O custo da demissão é 10 mil reais. O condomínio não tem caixa, faz o quê? Taxa extra para todo mundo pagar. Entendeu?
Então, eu É acho isso, mais Gus. viável que a mão de obra seja terceirizada. É isso que eu estava falando no grupo, né? Porque assim gerou tipo mais um debatezinho, né? E aí, no meu ponto de vista, é isso aí que você mesmo falou. No meu ponto de vista, eu acho bem melhor a situação do terceirizar, porque às vezes tem a situação da falta, né? Que você também pontuou, foi o que eu pontuei em relação ao no próprio grupo, a falta, a situação às vezes porque assim, tem vários problemas que às vezes pode ocorrer. E com a empresa terceirizada, você liga, notifica, no caso o síndico, e aí eles já mandam outra pessoa para vir cobrir o posto, né? No caso, a gente não fica descoberto nunca. Sempre tem uma empresa ali que vai estar dando sempre o suporte. Sim. Mas foi bom aí eu ter ouvido aí a sua opinião, porque eu já repasso também para o grupo, e é uma forma também de eu ter a certeza que realmente, no meu ponto de vista, eu estou correto, né? É o mais correto, né? Acaba sendo um facilitador maior. Mas valeu, obrigado mesmo aí pelo apoio. Agradeço aí mesmo aí pela você estar passando aí sua experiência, até mesmo para a gente, né? Não deixa de ser um aprendizado a mais. Carol, Oi, tô aqui. sua internet caiu, não foi? Ficou ruim um pouquinho, mas já voltou. Pronto. Você está com a mão levantada. Você quer tirar alguma dúvida? Eu não sei porque essa mão tá aí até agora, viu? Daquela hora. Não, eu tô Veja como anotando, né? Algumas coisas que vocês estão falando aí, eu tô anotando aqui para poder passar para o grupo. E já estou falando também do novo horário, Pronto. para poder Excelente. Posso fazer marcar. uma pergunta? Posso A fazer uma gente pergunta? Eu já não estou conseguindo marca. levantar a mão. Pode fazer. Quem é? Messias? Eu acabei de chegar. Eu acredito que essa questão que está sendo discutida sobre ser orgânica ou não é mais a questão do seguinte: ser terceirizado é melhor, porém é mais oneroso no curto prazo. Mas aí as pessoas não estão pensando de que quando acontece algum tipo de questão, vai ser mais caro e mais problemático. Então acho que a questão muito assim é melhor o que é melhor, depende, né? O Sim, ser com certeza. terceirizado ele acaba sendo mais caro, porém te dá. Uma segurança muito maior. Desculpa que a minha internet está muito ruim, está toda ela caindo. E aí eu acho que acaba caindo nisso aí. E aí a questão é só mesmo no grupo a gente perceber o que é que a gente o que é que as pessoas vão preferir. Ter a comodidade do terceirizado pagando mais caro ou economizar, entre aspas, e ter determinado tipo de problemas como esse aí que você bem citou do atestado de 5 dias, né? Infelizmente, eu acho um pouco arriscado hoje para qualquer condomínio, e não só isso, a questão da responsabilidade, gerenciamento da mão de obra. Exatamente. Essa planilha, porque eu realmente cheguei agora, de 41 mil, são com as 13 pessoas, né? Não, com 10. Foi o 13 pessoas, foi a Com 10. sugestão que eu dei, né? Para mim, hoje, o quadro ideal para vocês Uhum, realmente seria 13 pessoas. A gente colocar aí um zelador e colocar mais 2 rondas. Mas a gente precisa trabalhar dentro da possibilidade também de vocês. Mas não impede, como eu falei para vocês, a primeira AGI aí, inclusive até o quadro de funcionário é limitado, a tenda só coloca 2 rondas. Eles colocam da forma que eles decidem, pela experiência, pelos outros empreendimentos. A gente pode fazer qualquer modificação posterior na AGE. entendi. E o que mais onera realmente na, no final é, Água e mão de obra. Infelizmente, água e mão de obra é o que mais oi, onera. água e mão de obra é o que mais onera. Pronto. É que eu perguntei
A internet caiu quando eu voltei, você já estava terminando a resposta, mas é isso. Ok, estamos na mesma página, então. Caso a gente precise colocar algum tipo de cerca elétrica, ela é feita por fora ou a gente pode solicitar que vocês contratem e ratear isso no valor do condomínio? A empresa que vai, e a questão da cerca elétrica já é um equipamento de segurança, já está previsto no enxoval. Se alguma empresa não fizer a doação, aí vai ser passado para vocês. Com relação a esses equipamentos de segurança, câmera, cerca elétrica, automação do portão, que é a instalação do motor, tudo isso vai ser definido posteriormente. Não tem necessidade, né, agora. Mas aí a gente indica, claro, o prestador de serviço, a gente direciona. Entendi. Pessoal, alguém ainda tem mais alguma dúvida? Carol, muito obrigada pelo convite. Eu estou à disposição de vocês. Aguardo aí a nova data para a gente conseguir fazer uma outra reunião. É bom, é importante que vocês já vão anotando, né, os tópicos, as dúvidas, os questionamentos, para que a gente possa aí estar trazendo as tratativas e as soluções dentro da vivência e experiência que nós temos. Desde já eu agradeço a participação de vocês. A gente está aí um sábado à tarde, a maioria veio do trabalho também, está cansada e trouxe a oportunidade da nossa empresa estar fazendo essa apresentação. Então, um bom final de semana a todos e muito obrigada. Oi, Luísa, eu que agradeço, viu, pela sua atenção também. E vou falar com o pessoal, já estamos aqui no grupo conversando sobre algumas informações. Vou resolver com eles, tá bom? E aí eu entro em contato com você novamente para poder marcar uma nova reunião. Pronto, excelente, Carol. Obrigada, gente. Tchau, Eu que tchau. agradeço. Tchau, tchau. Boa tarde.